Hoje vamos começar um quadro novo aqui no canal respondendo algumas dúvidas. Vai ser na fogueira e sem cortes. Então vamos lá para a primeira pergunta? Quanto tempo já poderia mexer no dinheiro que está investido? Bom, quando você faz um investimento, digamos que seja um investimento em renda fixa. Você faz um investimento em Tesouro Selic. Então, nesse caso, você já poderia resgatar no próximo dia útil. Digamos que você colocou ali na sexta-feira. Então, já na segunda-feira, você poderia fazer o resgate desse investimento. Mas a ideia aqui, quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, é o objetivo, em primeiro lugar. Qual que é o teu objetivo com aquele tipo de investimento? Nesse caso que eu dei do exemplo do Tesouro Selic, né, que é um título público do Tesouro, você consegue aplicar hoje e no dia seguinte, no dia útil seguinte, você já consegue fazer o resgate. Então ele é bastante útil para você deixar aquele dinheiro ali de resgate rápido, ali imediato. Agora, se você vai fazer outro tipo de investimentos, digamos, para mais longo prazo, 5, 7 anos, você pode usar, por exemplo, um Tesouro IPCA, que vai te dar a taxa da inflação, né, a inflação mais uma taxa para um período mais longo, né? Então aqui você tem um objetivo específico. Você vê que eu fiz aqui o casamento do tipo de investimento com o objetivo que você tem. Então sempre que você for fazer qualquer tipo de investimento, sempre olhe qual é o seu objetivo e depois a gente vai olhar qual é o tipo de investimento. Então você pode mexer nele dependendo da tua estratégia de investimentos. Eu posso mexer no meu tipo de investimento com o passar do tempo, no decorrer dos anos? Sim, você pode mexer nesse tipo, no investimento que você faz. Então, como eu tinha dito aqui no Tesouro Selic, por exemplo, se o teu objetivo é formar uma reserva, você pode tirar esse dinheiro assim que você precisar dele. Se o objetivo aqui é uma reserva, por exemplo, de emergência, você pode resgatar ele, mas é ideal que se o objetivo desse investimento é uma reserva de emergência, nesse caso, você reponha essa reserva o quanto antes. Você pode sim mexer, mas tem alguns pontos de atenção. Alguns tipos de investimento você tem prazo definido, um prazo que você só consegue resgatar no vencimento. Então toma cuidado sempre que você vai fazer qualquer tipo de investimento, qual que é o prazo, né? Se esse investimento tem um prazo que você precisa deixar. Agora, se você pode deixar ele ali por mais tempo, não vai precisar dos recursos, é interessante que você deixe ele ali aplicado por mais tempo, tá? Porque os investimentos eles têm um retorno ao longo do tempo. É como um sabonete que a gente brinca, né? Quanto mais você mexe nele, menor ele fica. Então, os retornos e os grandes retornos que você vai ver dentro dos seus investimentos vão ser para mais longo prazo. E a partir de qual idade já pode começar a fazer os investimentos? Hoje você já consegue fazer, a partir do momento que você já tem a certidão de nascimento, né, da criança, por exemplo, você já consegue fazer a abertura da conta, seja numa corretora ou num banco, mas você vai precisar ser responsável, você vai ficar como responsável, né, do menor, né, do seu filho, né, do seu sobrinho, enfim, você vai precisar ser o responsável ali por ele. Então, sempre que ele for fazer os seus investimentos, na verdade é você que vai tomar conta, que vai lá, efetivamente vai fazer esses investimentos em nome dele e você como responsável nesse caso. Fale pra gente um pouquinho de investimentos na Bolsa de Valores, pelo menos uns 3 aí pra gente. Bom, na Bolsa de Valores a gente tem vários tipos, né, de investimentos. Por exemplo, a gente pode investir em ações, né, que é o... Simples, por favor. Os mais simples. A gente pode começar, por exemplo, com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é basicamente como se fosse um primeiro passo ali, diria, para a renda variável. O fundo imobiliário são imóveis, né? Então hoje a gente tem mais... É mais familiar para a gente o imóvel. A gente vive no imóvel, a gente trabalha em imóveis, então a gente tem mais familiaridade com esse tipo de investimento. Então, um primeiro passo para a renda variável seria um fundo imobiliário. Aqui você vai investir em uma cota de um fundo imobiliário. Normalmente os fundos imobiliários são grandes imóveis, né? São imóveis, lajes corporativas, um shopping. Então você vai comprar uma cota, né? R$100, R$200 é uma cota de um pedacinho desse shopping. Normalmente esses fundos imobiliários são de grandes, né? Grandes empreendimentos, né? Grandes construções, galpões logísticos, por exemplo, também. Então aqui você está investindo com o intuito de receber renda, receber os aluguéis dos imóveis, né, que você está investindo. O intuito aqui é esse. E é bem mais simples, né? As oscilações dos fundos imobiliários na bolsa, aquele sobe e desce que você vê ali, normalmente nos fundos imobiliários ele é um pouco menor.
porque se trata de imóveis na realidade, né? Então você tem, a gente costuma dizer que os imóveis, eles têm uma oscilação que é quase como 30% do que uma ação tem. Então digamos que a ação oscilou lá 3%, o fundo imobiliário vai oscilar 1%. Então é 1/3 do que as ações oscilam. E um outro tipo de investimento, né, são as ações, né, que a gente tem até aqui um vídeo aqui no canal que fala de uma maneira bem simples, descomplicando, né, o que seria uma ação. Então você consegue com pouco recurso, com R$10, R$50, você já consegue comprar uma única ação e já está investindo em ações. Então você pode optar no início de uma maneira mais simples, né, comprando empresas já mais conhecidas, mais consolidadas, para você ter realmente até mais segurança de fazer os seus primeiros investimentos. E o último, né, você pediu 3, tá? Um terceiro tipo de investimento, por exemplo, poderia ser um ETF, né? O ETF é basicamente um fundo, né? Um fundo que compra um índice. Por exemplo, vamos supor, um ETF da Bolsa de Valores. Esse ETF, ele é um fundo que vai seguir as principais ações da Bolsa de Valores. Então, quando você vê lá no jornal que o Ibovespa caiu tantos por cento, o Ibovespa subiu tantos por cento, você está, através desse ETF, replicando basicamente o Ibovespa. Então, você está com um único tipo de investimento, bastante simples de fazer. Você vai comprar uma cota de um ETF que custa ali R$60, R$100, vai dependendo do momento que você for comprar. Você compra uma única cota e você está investindo em mais de 60 empresas, né? É uma maneira bem simples de diversificar, né, com um ETF que é o Exchange Traded Fund, né, a sigla, que é um fundo negociado em bolsa. E por que não deixar esse dinheiro na poupança, por exemplo, guardado lá? Pergunta extra. Por que não seria interessante deixar esse dinheiro na poupança? Basicamente porque lá na poupança, né, a poupança é o investimento mais tradicional que a gente tem, né? Então ele pode ser usado como uma reserva de emergência? Pode, mas ele é um investimento que acaba perdendo da inflação. O intuito do investimento em poupança, ele é de subsidiar, ele é um suporte para os financiamentos imobiliários. Então os bancos, eles pegam esse recurso que está na poupança e, de um outro lado, que eles pegam esse recurso que você deixa na poupança, eles emprestam para quem está comprando imóvel. Então a gente fala que é um funding, né? É uma fonte de recursos onde o banco vai pegar esses recursos e vai emprestar na outra ponta. Então, para que ele empreste na outra ponta de uma maneira que seja fácil de você adquirir, não pague um juros tão alto no financiamento imobiliário, então ele tem que te pagar pouco. Então você vai deixar teu recurso lá, o banco vai te pagar. Hoje você vai receber em torno de 6,16% ao ano na poupança, tá? Só que a nossa taxa de juros hoje está mais de 13%. Então, imagina, você está recebendo 6% na poupança, mas tem a opção de receber 13% no Tesouro Selic. Então, você acaba deixando dinheiro na mesa, né? Você tem opções de investir muito mais interessantes de colocar o teu dinheiro ali e com a mesma segurança, tá? Então o Tesouro Selic é uma alternativa bastante simples, bastante prática de você tirar o dinheiro da poupança e colocar no Tesouro Selic, e vai ser bem prático e bem fácil de investir. Beleza? Então é isso, esse é o quadro aqui, eu queria trazer esse modelo novo aqui de vídeo pra gente testar. Me diz aqui nos comentários se você gostou, essas perguntas aqui na fogueira, sem edição, tá? E deixa aqui suas dúvidas, qualquer dúvida que você tenha aqui, eu trago nesse formato de vídeo e a gente vai batendo papo, beleza? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para que eu continue trazendo mais conteúdos como esse, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!